Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Eu quero começar já essa reunião prestando as minhas condolências para os familiares das famílias da tragédia de Israel. Dizer que nós estamos aqui do Ministério Gilead Guerreiros da Aliança orando por Israel. A dor dos nossos irmãos é a nossa dor, mas nós temos certeza no Deus que guarda o teu povo. Então, a nossa solidariedade aqui para todas as famílias judias. Então é isso. Mais uma reunião profética para mim, para você, para toda a sua casa, começando. Se você já pode, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, Gilead Guerreiros da Aliança. Curte, comenta, compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreve. Aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo Pix, nos ajude a continuar honrando os nossos compromissos. E hoje a palavra não podia ser diferente, uma palavra poderosa para mim, para você, para toda a sua casa. Um tema talvez incomum, que você não tenha ouvido. Hoje nós vamos ler alguns textos que são necessários para a compreensão daquilo que o Senhor vem tratar nessa noite. Amém? O tema dessa noite é Merkavá. Merkavá. E a palavra está lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 15. 2 Reis 2, do 7 ao 15. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou, bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado na tua presença, assim se fará contigo, porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai! Tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e rasgou no meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão, e havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Amém. O que significa Merkavá? Merkavá significa carruagem. Carruagens. Então, o contexto de 2 Reis vai contar sobre a caminhada de Elias e Eliseu. E por 4 cidades, Elias fala para Eliseu ficar e não prosseguir. Mas Eliseu insiste, dizendo: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei para ir sozinho, irei contigo até o fim.
Elias o tempo todo provava o coração de Eliseu para ver se Eliseu de fato queria caminhar com Elias. Porque todo aquele que está sendo ensinado, ele precisa ser provado. Fala, provado. Fala, eu preciso ser provado para ser aprovado. Não tem como eu ser aprovado se eu não for provado. Deus não pode confiar em mim o seu poder se Ele não provar o meu caráter. Aleluia. Então, por diversas vezes, Elias pedia para Eliseu ficar e não segui-lo. Mas Eliseu era insistente, dizendo, eu irei contigo até o fim. Então ele disse, pede o que queres. E ele falou, eu quero porção dobrada daquilo que repousa sobre ti. Elias falou, pedisse coisa difícil? Se você conseguir me ver subindo ao céu, você poderá receber. E no exato momento que eles estavam falando, conversando, de repente há um barulho no céu. E uma carruagem desce. Fala, carruagem. Ela desce. E arrebata Elias num redemoinho. Por quê? Porque todo aquele que é separado por Deus, sobre ele tem uma carruagem para levá-lo, para transportá-lo, para conduzi-lo. Porque ele não se move, não se desloca de forma natural. Ele só se move de forma sobrenatural. Por isso que o mover de um profeta não pode ser medido pela naturalidade daquilo que eu vivo. Se eu quiser compreender o mover de um profeta, não posso caminhar com ele. Porque o tempo que ele perde tentando me explicar o que acontece, ele deixa de fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então, com um profeta, você anda e você entende no caminhar, através da experiência com ele, não do explicar. Merkavá significa então carruagens ou trono. Então, uma vez que nós escolhemos caminhar com Deus, temos direito à carruagem de Deus. Uma carruagem é feita para nós. E Eliseu viu isso. Viu que de fato, que o teu pai espiritual, quem ele era. E nós vamos ver ao decorrer do texto, que essa carruagem está disponível, e Deus ele quer que nós utilizemos ela. Pergunta, por quê? Porque uma vez que nós andamos com os recursos de Deus, paramos de usar recursos da terra. Agora, não adianta eu crer num Deus e usar recursos da terra achando que eu vou vencer as adversidades do inimigo. O inimigo não é um agente natural. Então eu preciso usar armas sobrenaturais para vencer coisas sobrenaturais. Só que até eu me dar conta disso, quando eu vou olhar para a minha vida, ela já está toda destruída. Ainda que eu não seja espiritual, ainda que eu não vá para a igreja, ainda que eu não tenha uma vida de comunhão com Deus, o inimigo não vai pensar em não me atacar, na primeira oportunidade que ele tiver. Há um acordo de paz. Havia um acordo de paz entre Israel e a Palestina. Foi quebrado. E sabe como é que o Hamas conseguiu atingir Israel, sendo que ele tem a cúpula de ferro? Ou seja, Israel, talvez um dos exércitos mais tecnológicos do mundo, de resistência, para parar míssil. Sabe como é que o Hamas conseguiu fazer isso? Mandou vários mísseis de fumaça, para justamente burlar o sistema. Enquanto isso eles infiltravam por terra. Agora você acha que eles bolaram isso da noite para o dia?
Durante dias, você acha que eles bolaram isso? Durante meses? Não, foi durante anos. Preste atenção, o inimigo está bolando durante anos como te derrubar. Posso te falar? Desde que você nasceu. Só que você nascer não foi o problema para o inimigo. O problema é quando você decide crescer. O inimigo não tenta te parar quando você nasce, o inimigo tenta te parar quando você cresce. O medo dele é de você crescer e se tornar o que Deus disse que você é. Está entendendo? Por isso que ele mandou matar os primogênitos. Na época de Moisés, ele mandou matar as crianças. Satanás entrou no coração de Faraó e mandou matar as crianças. Quando Jesus nasceu, a mesma coisa. Então o problema não é quando você nasce, o problema é quando você cresce. Quando você começa a sobressair. Então ele vai usar de tudo, de todas as forças que ele tiver, para burlar, para se infiltrar. Olha, essa palavra é muito forte, hein? Se infiltrar. Às vezes você acha que é aquela pessoa que está do seu lado de Deus e não é. Você acha que é seu amigo e não é. E quando você menos espera, você se frustra, você se decepciona. Porque ela se infiltrou. Quando mais você precisou, ela estava ali para te passar a perna. Então nessa noite o Senhor está dizendo que Ele tem carruagens para que possamos nos mover. E você vai ver na palavra que Elias não subiu na carruagem só no arrebatamento, que Elias já se movia na carruagem antes. Só que a Bíblia não relata porque ninguém viu. Como é que você sabe? Hoje eu estou com um hóspede em casa hoje. Eu recebi um hóspede em casa hoje. Ele está aqui. Vai ficar uns dias comigo. Você não está vendo porque você não veio para a igreja, está vendo? Chegou com várias malas e falou: vou ficar aqui. Eu falei: pode ficar. Falei para ele: só não repara na bagunça. A gente foi comprar um pão, um suco agora à tarde, né, para tomar um café da tarde. Até minha filhinha menor falou: papai, é ele? Falei: ele tomar café com nós. Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler capítulo 1, 2 e 3. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Sabe onde que Ezequiel teve visão? Na Babilônia. Preso, cativo. Na terra inimiga. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte, uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Olha aí, às vezes as pessoas acham que tempestade, raio, trovão é da natureza. Olha o que Ezequiel vai dizer, que no momento que ele tem a visão, ele vê uma nuvem vindo,
e no meio da nuvem relâmpagos e trovões. 5. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem, tinham aparência humana. Mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras, quando se movimentavam. Eles não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Eles não sabiam andar para trás, era sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes a humanas. Do lado direito, tinha a cara de leão. Do lado esquerdo, a cara é semelhante a um boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Olha que coisa curiosa. Os que andavam o rosto da parte da frente era humano. Do lado direito, leão. Do lado esquerdo, boi. E de trás, águia. Olha para você ver como que a aparência dos seres são místicas. Tem gente que fala assim, o anjo tem a aparência de um homem, porque apareceu para Maria Madalena no túmulo. Sim. Porque ele se fez com aparência humana, porque Maria Madalena estava na terra. Mas Ezequiel foi levado a uma visão do céu. E no céu, a aparência deles é assim. Estranha para nós que estamos na terra. Mas que cada rosto simboliza uma coisa. Os 4 níveis. O rosto do homem, simbolizando o ouro, a prosperidade. O do leão, a emoção, o rio de Deus. O boi, a força física. E atrás, a águia, o espírito, de todo o coração. Os 4 níveis: físico, emocional, financeiro e espiritual. Dessa forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que tocavam um ao outro, e 2 cobriram o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viravam quando se movimentavam. O espírito caminha para onde? Para frente. Por quê? Porque não tem nada no passado que interessa para ele. Então, quando eu falo do meu passado para Deus, quase que Ele nem ouve. Porque Ele não se interessa no meu passado. Sabe por quê? Porque não tem como mais você viver o passado. O Espírito se move para frente. E é para frente que os seres se movem. Às vezes as pessoas acham que os seres não têm livre-arbítrio, que só tem livre-arbítrio o homem. Eu vou dizer para você que eles também têm livre-arbítrio. Só que diferente de nós, eles escolheram, desde a sua criação, servir a Deus. Tanto tem livre-arbítrio, que Satanás se rebelou. As pessoas acham que Deus criou os seres como se fossem robôs. Olha, eu criei você para me adorar, e você vai me adorar agora porque eu te criei assim. Não. Ele criou e deu vontade própria. E disse: eu criei para adorar, mas você pode me adorar ou não. Porque Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Entende o que eu estou dizendo? Verso 13. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro. Entre os seres viventes e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E esses seres viventes moviam com grande rapidez e iam e vinham como um raio.
Olha aí, quando você vê um raio, um trovão, uma tempestade. Talvez você fale assim, mas a tempestade está matando pessoas. Mas não é a tempestade que mata pessoas. O que mata pessoas é a negligência, do mau posicionamento. Porque a mesma tempestade que leva é a mesma tempestade que traz as bênçãos. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Você entende que o mesmo fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é o mesmo fogo que chamou Moisés do meio da sarça? Então o problema não está naquilo que Deus está mandando, o problema está em como eu estou recebendo aquilo que Deus está mandando. Enquanto eu o admirava, notei a presença de rodas. Olha aí o que Ezequiel vai dizer. Eu vi rodas sobre a terra, junto deles, um para cada lado dos 4 rostos. Estas, pois, eram a aparência das rodas e a sua estrutura, eis que brilhavam intensamente como berilo. As 4 eram muito parecidas, na verdade, cada uma das rodas parecia ser encaixada na outra. O que Ezequiel estava vendo? Ele estava vendo as carruagens, na qual esses seres se movimentavam. Agora, por que Deus te mostra algo? Porque Ele quer que você viva nesse nível. Todas as vezes que Deus te mostra algo, preste atenção. Todas as vezes que Deus faz você vivenciar algo, experimentar algo, é porque Deus está dizendo para você isso. Eu quero que você viva nesse nível. Entendeu? Aí sabe o que eu como humano faço? Foi coincidência. Eu acho que eu vou viver isso ainda um dia. Eu acho que vai acontecer. Repete comigo assim: a partir do momento que Deus me mostrou, já não depende mais dele, depende de mim. Está nas suas mãos. Quem vai fazer isso acontecer mais rápido ou não, sou eu. Deus falou para o povo hebreu que daria para eles uma terra que mana leite e mel. Era só eles saírem de lá e ir reto no deserto. Eles iam chegar em Canaã. Mas ficaram 40 anos andando em círculo. Por quê? Porque na primeira dificuldade que encontraram, no meio do caminho, murmuraram. Reclamaram. Se levantaram contra o líder. Discutiram. Então não andaram 40 anos porque Deus não fez eles acharem. Andou 40 anos porque eles se perderam nas suas próprias concupiscências da carne. Então Ezequiel estava vendo um nível pela qual Deus queria que ele vivesse. Verso 17: elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. Olha, isso aqui é mistério, porque elas se movimentavam sem virar para o lado, mas iam em qualquer direção. Como? Não sei também. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. Até na carruagem tinha olho, até na roda tinha olho. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre toda parte. E quando os seres viventes se moviam, as rodas do seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Então, quando a carruagem se movia, os seres se moviam na mesma direção. A carruagem não se movia em uma direção e os seres se moviam em outra.
Então, se não houver alinhamento naquilo que Deus está te mostrando, e vocês tentarem, eu também, seguir outro percurso, nós não vamos conseguir chegar aonde Deus quer. Então, quando Deus mostra, eu preciso estar alinhado no meu posicionamento, no meu pensamento, na minha força, na minha os quatro seres, 4 níveis: físico, emocional, financeiro, espiritual. Deus mostrou para mim o que Ele quer de mim, eu preciso estar alinhado com Ele. Como? Força física, vou trabalhar para isso acontecer. Emoção, vou colocar a minha emoção, a minha alma, o meu querer nisso. Financeiro, eu vou me sacrificar até que isso se concretize. E espiritual, eu vou orar até que Deus realize. 4 níveis aplicados naquilo que Deus está mostrando. Aí sabe o que acontece? Eu vou começar a me movimentar rápido. Por quê? Porque isso vai me dar direito a subir na carruagem. Por quê? Porque os cavalos de guerra do Senhor não são os cavalos de guerra da terra. Os cavalos de guerra do Senhor já sabem para onde devem ir. Eles sentem o cheiro da vitória. Quando você sobe na carruagem e você pensa que você pode perder, o cavalo já vai começar a relinchar. Ele vai levantar e para você cair da carruagem, você não pode subir lá. Pergunta por quê? Porque na carruagem de Deus não pensa negativamente, não pensa em perca, não pensa em derrota, só pensa em vitória. Porque com Deus até perda é ganho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Até perca com Deus é ganho. Quando os seres viventes andavam, as rodas se movimentavam, quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. Olha aí. Então, se eu não me posicionar, se eu não fizer por onde, Deus não vai fazer. Deus está olhando para mim e eu estou parado. Eu estou esperando, sabe o que é? O tempo, o processo. Deus fazer, vai fazer nunca. Você parou, a carruagem para. Ela está esperando você se movimentar. Agora, se você der um passo, ela vem atrás e ela vai acelerar. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Olha, ele é redundante em falar isso. Por quê? Porque o Espírito estava nela. Ele fala, se movia por quê? Porque o Espírito estava nela. Se movia por quê? Porque o Espírito, ele é redundante em falar isso. Para mostrar para mim e para você que se o Espírito não tiver, você pode colocar toda a força do mundo, não anda. Se Deus não tiver no negócio, vai chegar uma hora que você pode ter a coisa mais bonita, mais perfeita, vai ficar sem propósito. Não vai ter gosto, não vai ter cheiro, não vai ter prazer. Sem o Espírito não tem vida. Você vai falar assim, sabe, perdi a vontade, porque não tem vida. É bonito para os homens, mas por que não está mais bonito para você? Sabe por quê? Porque o Espírito já está incomodando o teu coração, dizendo, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para colocar vida onde você colocar a tua mão. Eu te chamei para colocar vida onde você colocar os teus pés. Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como um cristal de gelo, impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo, e com as outras asas cobria o corpo. Então eis que ouvi um barulho provocado pelas asas quando voavam. Fazia lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso, era um ruído estrondoso, como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechava as asas. Ouvia-se então uma voz
que coava sobre a abóbada, que estava acima das suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono, feito de safira. Bem alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Nessa hora aqui, presta atenção, os judeus demoram 40 anos para poder estudar, ler isso daqui. Porque Deus tem aparência? Deus tem aparência de homem? Deus não tem aparência, Deus é espírito. Só que quando eles lê que alguém está sentado no trono parecendo um homem, aí dá uma coceira na cabeça e fala: será que tem dois no poder? Mas a gente sabe quem é. E Ezequiel viu. No Antigo Testamento, Ezequiel viu que num trono tinha alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior, que parecia ser da cintura dele, se assemelhava a espécie de metal muito brilhante, como que se toda a cintura tivesse incandescente, e a parte de cintura para baixo parecia fogo puro, e mais, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris. Quando a chuva passa, o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando completei tudo isso, prostrei-me rosto ao rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz me chamar. Estou sentindo o cheiro de unção aqui. Por detrás da aliança, por detrás do arco-íris, é onde ele está. Então eis que ele me disse: ao mortal filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. Então aconteceu tudo isso para depois Deus falar com ele. Então Deus prepara um ambiente. Toda vez que Deus vai falar com você, Ele vai preparar um ambiente primeiro. E se você quer falar com Deus, você precisa fazer o quê? Preparar um ambiente. Ele vai te mostrar, você vai ficar maravilhado. Quando você tiver, por que Ele te mostra? Porque Ele quer que você eleve o teu espírito, para que você se fique sensível, para Ele falar, tratar contigo. No mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. Sem o Espírito, o homem não pode ficar em pé. E ele me ordenou: homem mortal, eis que te envio aos israelitas. Agora escuta isso. Olha quando Deus levanta um profeta. E olha como é facinho o chamado dele. E ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, as nações e as nações rebeldes que amontinaram contra a minha pessoa. Porquanto eles e os seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu te estou enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz Yahvé, o soberano Deus. Sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não te dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. Deus falou: você vai para lá e você vai pregar, eles te ouvindo ou não. Então um profeta de Deus, ele não tem escolha quando é enviado por Deus, se aqueles que estão assentados vão ouvir ou não o que ele tem para dizer. Porque ele não está ali para convencer o homem, ele está ali para dar um recado. Ele não está ali para convencer a pessoa, para a pessoa aplaudir e falar: cara, que palavra. Ele não está ali para ele levar um elogio dizendo: olha, você mudou minha vida. Não, ele está ali para dar um recado. E tu, filho do homem, não temas essas pessoas, nem te assuste com as suas palavras. Não te intimides, ainda que as sarças e espinheiros te cerquem, e habites entre escorpiões. Não temas as suas respostas, e nem os seus questionamentos. Tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso.
Então ele está dizendo: o povo vai te questionar, o povo vai revoltar, vai ficar contra ti. Não te apavores, faça o que eu te mandei. Portanto, eis que tu lhe pregarás a minha palavra. Tudo o que eu te disser, quer te ouçam, quer não te dê atenção, porquanto são mesmos indomáveis. Contudo, tu, filho do homem, ouve o que te falo. Não seja como esse povo insubmisso. Olha aí. Abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Em seguida olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção, e eis que ela trazia consigo um sefer, um rolo de um livro escrito. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e em ambos os lados do rolo estavam registradas palavras de lamento, pranto e muito mais. E ele me disse mais: filho do homem, come tudo quanto está neste livro, depois vai e prega a nação de Israel. Hoje eu estou pregando aqui, só depois que Deus me permitiu preparar a palavra. Alguém me disse esses tempos atrás assim: por que você prega? Tem gente que nem vai prestar atenção. Tem gente que nem vai te ouvir. Eu falei: mas eu não prego para ser ouvido. Eu prego porque Deus mandou eu pregar. Mas qual é a coerência disso? De você pregar, sendo que ninguém vai te ouvir? Não parece absurdo Deus mandar Ezequiel pregar, sendo que ninguém vai ouvi-lo? Eu te explico qual é a coerência. Lá na frente, quando aconteceu o que vai acontecer, iria acontecer, o povo não poderia falar que não foi avisado. Então Deus, ele faz a sua parte. E ele usa quem? Um profeta. Mas nessa noite Deus está dizendo que ele tem uma carruagem à nossa disposição. Ele quer que você viva nisso, para que você possa passar a se mover em cima daquilo que ele tem para te carregar. Eu sinto que cada palavra que sai da minha boca hoje, ela sai cheia de óleo. É como se minha boca tivesse cheia de óleo para falar. Está até difícil de eu falar. É como se eu tivesse com a boca cheia de água, sabe? Assim, ó. Porque eu sinto peso na palavra. Apocalipse 4. Ezequiel e Apocalipse têm uma conexão muito grande, os livros. Depois desses acontecimentos, observei uma porta do céu. E a primeira voz que eu vi, a voz de trombeta, falava comigo, chamando: sobe até aqui. Fala: sobe até aqui. Você precisa subir de nível. E eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava num trono do céu, e nele estava sentado alguém. Olha que João vai ver. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Por que aparecem essas coisas para mim? Será que é coincidência? Por que está acontecendo? Hoje está chovendo de novo, é coincidência? Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas ao sardônio. 4. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e eu vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Nesse exato momento, do lado do trono tem 24 tronos, e esses 24 anciãos estão ali, acordados, dando palpite, falando. Agora, enquanto está tendo esse culto, tem 24 ali, no trono de Deus, ao lado do trono, julgando a terra.
Do trono, verso 5, emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Da onde que emanava o relâmpago? Do trono. Então quando você escuta o trovão, o relâmpago, está vindo da onde? Ah, é a nuvem que bateu na outra. Bateu sim. Está vindo do trono. Só que a pessoa está tão aqui, ó, com a bolsa tiracolo dela, ai, vou perder o ônibus. Ai, preciso chegar logo no meu serviço. Ai, que chuva hoje, né? Podia não estar chovendo. Ai, que trovão, que medo. Tomara que pare isso, eu não gosto de raio. Aí ela chega na casa dela, uma dificuldade está acontecendo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí acaba a chuva, acaba tudo. No outro dia o sol, e ela ora e ora e ora e ora, e não tem resposta, e fala, meu Deus, e vai para a igreja e não tem resposta. O que está acontecendo? Se ela visse que Deus falou com ela o tempo todo lá atrás, se ela parasse para ouvir, se ela parasse tudo que ela tinha para fazer naquele momento, e ela falasse, Deus está falando comigo, ela não tinha perdido a direção do que fazer. Às vezes a gente acha que a gente é espiritual porque ora, porque jejua. Eu estou espiritual, eu estou jejuando, estou orando, Deus vai fazer alguma coisa. Não vai. Sabe por que não vai? Porque quando Deus quis falar comigo, eu não quis ouvir, eu não quis obedecer. E sabe quando Ele vai fazer? Quando eu for submisso e obedecer a sua voz. Quando eu voltar às práticas dos princípios. Quando eu for quebrado e voltar ao primeiro amor. Se eu não voltar ao primeiro amor, se eu não me permitir ser quebrado, eu nunca vou entender o que é submissão. Ou eu aprendo na dor, ou eu aprendo no amor. Verso 6, e diante do trono ainda havia algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão. Olha o que João vai ver. João conversou com Ezequiel. Ezequiel está lá no Antigo Testamento. João conversou com ele. Olha o que ele vai escrever. O primeiro parecia um leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro semelhante a um homem, e o quarto parecia águia em pleno voo. Como que 2 homens, em épocas totalmente diferentes, falam a mesma coisa? Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Isso aí é o barulho da carruagem. Todas as vezes que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e declaravam: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Hoje você vai na igreja, a pessoa ela acha que a coisa mais espiritual que ela viu foi um anjo passando assim. Está falando de seres viventes que tinha 4 faces, olho por toda parte. Olha o nível do sobrenatural. Deus está chamando a atenção de nós a todo tempo, em cada detalhe. Seja indo para o trabalho, seja voltando para casa, o tempo todo Deus está, parece que gritando: ei! Você está dormindo? Nós precisamos acordar para aquilo que Deus está tentando mostrar para nós. São as últimas horas. O relógio de Israel está, tic-tac, tic-tac. Está batendo.
Capítulo 5, então observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Olha, vai valer a mesma coisa que Ezequiel, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava com grande voz. O anjo estava desesperado lá no céu. Preste atenção agora. O anjo estava desesperado lá no céu, falando: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Porque os selos só pode abrir quem tem autorização. E o selo é aquilo que fecha a carta. Quando você abre, a carta ela é exposta. Ela vai chegar, é um endereço. Quem é digno? O anjo vai falar: quem é digno? O anjo está procurando no céu: quem é digno? Porque determinado, da onde você está, dependendo da sua hierarquia, você não consegue chegar muito lá em cima. O anjo não, ele estava perguntando porque é anjo, não sabia. Quem que vai desatar o selo agora? Para trazer, de fato, para a terra, para o céu, para os mundos, a paz. Para trazer a harmonia, porque os mundos estão em desarmonia. O anjo está falando: quem vai trazer harmonia para isso tudo? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Quem vai trazer a paz agora? E eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos, olha aí, você já viu um ancião lá no céu? Sabe como é que eles são? Consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Tem alguém que está chegando aí, ó, e vai abrir, e venceu tudo. Venceu o pecado, venceu a morte. Venceu o inferno. Nisso aconteceu que reparei que no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, de repente ele olhou, João olhou, no meio dos anciãos, no meio dos anjos, no meio dos seres viventes. Ele já estava impressionado com tudo que estava acontecendo. Alguém estava em pé no meio. Quem era? Um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou no livro da minha mão direita, quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. O que acontece quando eu oferto um cordeiro? olha o que você está dizendo para o céu, para a terra e para o inferno. Olha o que representa isso. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Para onde vai a tua oração? Você acha que a tua oração se perde? Uma oração de um justo verdadeiramente está sendo guardada num pote. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei também, ouvi a voz da grande multidão dos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram e o adoraram. Talvez você está falando para mim: esse talento você não está pregando, para ler eu leio em casa. Não, porque você não lê. Deus está falando que você não lê.
Eu não tenho nada para falar. A minha palavra não serve de nada. Mas a palavra dele é vida. Esdras, quando voltou para reconstruir o muro, juntamente com Neemias, pegou a Torá, o livro da lei, e leu de manhã até o pôr do sol. A palavra diz que ninguém saiu do lugar. Ninguém saiu do lugar. Sabe o que é isso? Fome e sede. Fome e sede por Deus. Porque eles sabiam que antes de você reconstruir um muro, você precisa levantar a estrutura. Eu posso levantar um edifício, se a estrutura não estiver firmada, o meu edifício, por mais bonito que seja para o homem, não vai ter fundamento e nem firmamento. Na hora que a tempestade vier, vai cair tudo. Vai cair tudo. Então essa passagem fala sobre coroas de glória e de honra. Eles tinham coroas em suas cabeças. Fala coroas. A palavra diz que o Senhor é rei dos reis. Não é rei dos reis dessa terra, porque Ele fez de nós, filhos e filhas, para sermos reis e rainhas. Por isso Ele é rei dos reis. Aleluia. Porque Ele tem uma coroa para colocar na tua cabeça. Você entende isso? Só que se nós não vivermos como príncipes e reis e realezas, viver como rei não é ostentar riqueza. Porque a riqueza não está naquilo que você conquista. A riqueza está no estado de espírito, da tua mentalidade. Eu posso ser rico e ser pobre. Eu posso ser pobre e ser rico. Ele constituiu coroas. E uma vez que eu ponho coroa na minha cabeça e subo na carruagem, os cavalos não vão nem ousar em fazer um movimento diferente da vontade que eu tenho. Porque a palavra diz que todo aquele que verdadeiramente o adora, Ele satisfaz todos os desejos do seu coração. Então quando você coloca o pé na carruagem, a carruagem faz e vai para onde você manda. Por quê? Porque você tem uma coroa de honra na tua cabeça. Uma coroa de honra, de glória. O peso está sobre a tua cabeça. Para o peso repousar sobre a tua cabeça, você tem que gerar peso de honra. Porque a honra tem uma medida de peso. A bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. A bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. Então a honra, ela gera um peso. E à medida que vai acumulando, de tanto você fazer, uma hora o peso vai vir, a medida vai vir, e vai colocar a coroa. Entendeu? Uma hora você vai ser honrado. Por quê? Porque você gerou honra durante todo esse tempo. Você foi construindo, gerando honra. Aleluia. Então, fala de coroas, de glória e de honra. Apocalipse 1, 9. No entanto, nem mesmo Judas. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão do vosso companheiro de sofrimento no reino de perseverança na fé de Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma forte voz com som de trombeta, que ele dizia: escreve um livro que vê e envia a 7 igrejas: Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando, eu vi 7 candelabros de ouro. Ele ouviu uma voz, quando ele olhou para trás e viu 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito, aqui ó. Sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chamas de fogo.
Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Quando você escuta muitas águas, a voz do Filho do Homem é assim. Se você escutar Jesus um dia, mas eu escuto Deus falar comigo. As pessoas falam assim, Deus falou comigo. Quem fala conosco, a maioria das pessoas, é o Espírito Santo, que ele está selado em você. Mas a voz do Pai é uma, a voz do Espírito é outra, a voz do Filho é outra. E os seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. 16, em sua mão direita tinha 7 estrelas, e a sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Pensa. Assim que admirei, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Na verdade, na transliteração do texto, a palavra vai dizer que João morreu. Quando ele viu isso, ele morreu. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. E na mão dele direita tinha o quê? Que eu li no texto. 7 estrelas. Ele colocou a mão direita em mim e disse: não temas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Então ele colocou a mão sobre ele, na mão dele tinha o quê? 7 estrelas. Uma vez, eu fui arrebatado em espírito, e eu estava caminhando, numa praia, que é uma praia, sabe aquela areia bem fininha, durinha, e a água bem alinhada com a areia, sabe? Aquela praia que é só uma ondinha assim, à noite, só aquela luz do luar, das estrelas. Tinha até aquelas palmeiras, aquele vento batendo forte, sabe? E eu caminhando, e de repente, o Senhor Jesus andou do meu lado, em uma das experiências que eu tive com Ele, pessoalmente. E Ele me disse: você sabe o tamanho do brilho que você carrega? Você sabe o tamanho do brilho que o homem carrega dentro de si? E eu falei: não, Senhor. E Ele falou em hebraico o nome de uma delas, e ela desceu. Ele chamou uma estrela pelo nome e ela desceu, e ela veio na direção. E quando ela veio na direção dele, ele estendeu a mão e ela parou na mão dele, pequenininha, como uma estrela do mar, sabe? Mas brilhava muito, fazia assim, como o pulsar de um coração. E ele falou: olha, todas elas sabem quem eu sou, e eu chamo cada uma por nome. E essa é a luz que tem dentro de cada ser humano, e pôs na minha barriga. E a estrela entrou dentro e eu comecei a brilhar. Se você vê a estrela comum, obviamente que você tem vários formatos, mas uma estrela comum, ela tem quantas pontas? 5 pontas. 5 fala de morte no judaísmo, mas também fala de graça. E se você vê, você tem 2 pernas, 2 braços e a cabeça. É 5 pontas. A diferença de você para a estrela é que você tem cabeça. Por isso Deus te chama por cabeça e não por cauda. E em cada extremidade do seu corpo você tem 5 falanges. Então Deus fez as estrelas para brilhar no céu, e fez eu e você para brilhar na terra. Aleluia. E na mão de Jesus está 7 estrelas, que significa 7 igrejas. E a hora que ele toca João, imagina, João levantou capacitado para escrever para 7.
Então o tamanho da luz que você recebe, o tamanho da unção que você recebe, vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele... então eu quero receber a unção, mais de Deus. O que você vai fazer com isso que você está recebendo? O que você vai fazer com aquilo que você está recebendo? Eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Eu vou te falar, eu me perdi muito, porque eu recebi tanto que eu não sabia o que fazer com isso. Não tinha alguém para me instruir. Toma um golinho. Aí vai aqui. Às vezes você não entende por que Deus te priva. Deus, mas eu queria dar mais, eu queria fazer mais. Por que o Senhor está me privando? E Deus está dizendo, eu estou te guardando. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz, reclamamos com Deus, porque Deus na verdade está nos protegendo. Hoje meu filho estava montando um brinquedinho, uma estrutura, e falou, mãe, vem aqui para você ver. Ele estava feliz porque demorou para ele montar. Deus falou, vai lá e destrói. Deus falou, vai e derruba tudo. E ele, mãe, vem ver. E ele estava construindo ali. E Deus falou, você vai me obedecer ou não? E meu coração aflito. O que eu pensei? Meu filho vai falar que eu sou o quê? Porque todo aquele que não é filho sempre vai achar que o pai está contra ele. Sempre vai achar que o pai está querendo destruir, está batendo contra, está lutando contra, está jogando contra. Todo aquele que não tem sentimento de filho sempre acha que o pai está jogando contra. Eu falei, Senhor, não dá para fazer outra coisa não. E eu fui lá e prum. Ele olhou para mim, ô pai, começou a chorar. Eu baixei a cabeça, só que ele não questionou. Eu fiquei olhando a reação dele e chorando. Aí sabe o que ele fez? Mas eu não dei um tapinha, eu dei um tapão. Espatifou. Sabe o que ele fez? Ele pegou a peça e começou a construir de novo. Aí eu chorei. Eu falei, por que você está chorando? Nada não. Fala por que você está chorando, pode falar. Porque você destruiu. Eu falei, mas e o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo de novo. Eu falei, mas está bravo com o pai? Não. Falei, olha para mim. Papai está te ensinando. Não deixa ninguém destruir aquilo que você está construindo. E mesmo que alguém tente te destruir e destrua, construa de novo. Porque se você parar para ficar tentando entender o porquê destruiu, você não vai construir. Pega peça por peça e coloca no seu devido lugar, mesmo que demore. Entendi, pai. E Deus falou para mim assim, esse ensinamento vai perdurar por todos os anos da vida dele. Olha o que eu gerei dentro, olha o que Deus gerou no coração dele. Você está vendo que quando você recebe o ensinamento, quando você traz o ensinamento, isso gera em você o quê? Edifício, estrutura. Você entende que Deus quer construir em nós? O problema é quando a gente mesmo destrói. A gente às vezes fica tão de saco cheio, desculpa o termo, com as coisas que estão dando errado na nossa vida, que a gente mesmo quer destruir. Não é assim? A gente mesmo quer ir lá e tacar fogo na coisa. Falou, quer saber? Eu não quero mais isso na minha vida não. E Deus está nos ensinando com isso. Não está só nos ensinando, está ensinando quem está ao nosso redor também. Porque não tem a ver com você, tem a ver através de você. Quando Deus mexe com você, Ele mexe com todo mundo que está ao seu redor. Ele está tratando você, Ele trata o outro, trata através da sua vida. Mas por que eu? Porque você decidiu ouvir a voz dEle. Você deu o passo, então Ele vai usar você. Porque você é o mais próximo daquele que está ao seu lado. Entende o que eu estou dizendo? Talvez aquela pessoa que está do seu lado não tenha um pastor para ouvir, não tenha um apóstolo, não tenha um pai. Quem que vai usar? Você. Você fala, mas eu? Sim, você.
Não, mas sabe o que que é? É que eu fiz o... Deus vai falar, mas não estou vendo, não. Ele não está interessado no seu passado, não. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Agora, as estrelas do céu são as coroas de Deus. As estrelas do céu são a coroa. Em Apocalipse 8, verso 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio no céu, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar. Porquanto o incensário de ouro, a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Quando você ora, a sua oração sobe como um cheiro de incenso suave para Deus. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo, olha isso. O anjo ele pega o recipiente que você orou, ele vai lá, põe fogo e lança no altar de Deus, e lança sobre a terra. E aí acontece trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então quando você ora, verdadeiramente toca o céu responde com barulho. Uau! Responde aí, pai. Quando você ora, o céu responde. Você entende que Deus quer pegar você pela mão e fazer você passear no mundo com Ele? Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. Pegar pela mão e falar, filho, vem aqui. Não uma vida superficial, medíocre. Não. Uma vida de unidade. De pessoas que querem sentar à mesa e ficar a noite inteira estudando a palavra. Será que Jesus vai aparecer hoje aqui? Eu vou repetir esse último versículo. Então o anjo tomou um incensário, encheu com fogo do altar. Ele pegou um incensário, encheu com fogo do altar. Ele pegou o fogo do altar aqui, ó, juntou a oração com fogo e lança sobre a terra. Puf! Relâmpago, trovões. Você entende isso? Eu tenho vontade de passar a noite estudando com pessoas que têm fome e sede, sabe? A gente sentar e ficar assim, ó. E aí? O que tem hoje para comer? Vamos varar hoje. Vamos até não ficar chapado. Salmo 147, 4. Ele fixa o número das estrelas e cada um dá um nome. Ele conhece cada estrela pelo nome. Foi o que ele falou para mim. Conheço aquela ali, tá vendo? Aquela lá outra. Eu sei quem é ela. Eu sei quem é ela, aquela ali. Ele dá nome às estrelas. Tiago 1,12.
Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, olha o que eu falei no começo, receberá o prêmio. Que prêmio? Coroa da vida. E Deus prometeu aos que o amam. E a coroa tem quantas pontas? A coroa? 5 pontas. Ou seja, há uma estrela para você brilhar. Então, olha o tamanho da intensidade. Agora, posso dizer uma coisa para você? Qual é a hora, a vez que a estrela mais brilha intensamente? A supernova. Quando que acontece? Você sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Quando acontece a supernova? Porque a estrela nada mais é do que acúmulo de gás e energia condensado. E ela, em determinado momento, ela dá a supernova dela, que ela gera tanta energia dentro do núcleo dela que nem ela mesma aguenta. E aí é a hora que ela vai emitir a luz mais intensa da vida dela. Sabe quando isso acontece? Quando ela morre. Ela explode. Porque estourou de dentro dela a energia condensada que a estrutura dela não aguentou. Sabe o que Deus está dizendo? Que nós vamos provar da vida verdadeiramente quando aquilo que reside dentro de nós tomar uma proporção tão grande, em uma escala tão violenta, que vai alcançar milhares de pessoas, a ponto de eu não existir mais, só Ele em mim. Para isso é necessário que eu diminua e Ele cresça. Eu estou acabando. João 4. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me esta próxima hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarei o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito? As pessoas falam assim: eu caminho em espírito, eu estou em espírito aqui orando em línguas. Não, isso não é caminhar em espírito. Caminhar em espírito é quando você caminha com a carruagem, você se desloca de forma que não é natural, você está se deslocando em espírito com a verdade. Eu me desloco em espírito. Jesus estava aqui, daqui a pouco Jesus estava lá. Você entende? Alguém que se move em Deus, ele está o tempo todo preocupado em como agradar a Deus, preocupado com as coisas de Deus. Ele está aqui falando de Deus, daqui a pouco ele está lá falando de Deus para outra pessoa. Daqui a pouco ele está em outro lugar, adorando a Deus, buscando intimidade com Deus. Então andar em espírito não é ficar espiritualmente no secreto. Andar em espírito é se movimentar no sobrenatural a um nível aonde o natural não consegue te alcançar mais. O inimigo está te alcançando? Está te pegando? Faz o seguinte: corre mais rápido que ele não te alcança. Se desloca mais rápido que ele. A mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai esclarecer sobre tudo. Ela falou para ele. Assegurou Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Uau! Quando ela ia imaginar que o próprio Jesus estava falando com ela. Às vezes a gente acha que aquela pessoa está falando com a gente, é o próprio Deus falando conosco, nos ensinando. Hoje Deus falava isso para mim. A minha filha de 2 anos,
tem falado uma palavrinha-chave incessantemente o tempo todo. Eu falei assim, eu acho que ela está com bug. Bugou o neném. Tadinha. Eu dou até uns tranquinhos nela para ver se dá uma... Riscou o disco. E Deus falou assim, nem você percebeu que eu estou nela o tempo todo, falando isso para você. Porque esse hóspede que hoje vai ficar na tua casa durante esses dias, ele não pode ouvir outra palavra a não ser isso que ela fala. Entendi. Para encerrar a 1 Reis, nós começamos com o profeta Elias e vamos terminar com o profeta Elias. 1 Reis 18. (41). Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Já fazia anos que não choviam. De repente ele falou para o rei: pode subir, porque eu estou escutando barulho de chuva. Enquanto Acabe caminhava para o seu Deus de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, onde eu fui ungido lá. Que saudade lá. Ele prostrou-se, inclinou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Sabe, sentou de cócora, enfiou a cabeça entre o joelho. Então ordenou ao seu servo, porque Elias nunca andava sozinho, na verdade. Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Ou seja, o servo dele tinha que voltar, e voltar, e voltar. Só obedece. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, Senhor, mas do tamanho da mão de um homem. Era grande ou pequena a nuvem? O servo dele estava vendo lá no céu. A nuvem era o tamanho da mão de um homem. Era grande ou pequena a nuvem? Hã? Pequena, olha o tamanho da mão. Olha o tamanho da minha mão. Lá no céu. Imagina o tamanho que era a nuvem. A minha mão, lá no céu. Qual que era o tamanho da nuvem? Era assim. Imagina o céu aberto, só uma nuvenzinha, um detalhezinho assim, ó. Então Elias respondeu: sobe e leva essa mensagem a Acabe, prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. O profeta só precisava de um sinal. Era só um detalhezinho. Ele falou: manda o rei descer, porque vai descer muita água. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel, ou seja, na sua carruagem. Ou seja, ele subiu na sua carruagem e foi para onde era o seu destino. Então, o poder de Yahvé, o Senhor, derramou sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Ou seja, o rei estava numa carruagem, ele correu mais rápido que a carruagem. Como? Fala, Merkavá. Estava na carruagem. Ele já se movimentava na carruagem. Para as pessoas, ele estava correndo, mas na verdade, ele estava em cima de uma carruagem. Então, no momento que nós temos as coroas, que a coroa é posta sobre a nossa cabeça, que nós verdadeiramente geramos essa honra, caminhando no sobrenatural com Deus, quando você colocar o pé e der um comando, uma palavra, fala uma palavra, em direção aonde você precisa ir,
é questão de segundos, minutos, um momento para Deus te levar. Nós fazemos diferente. Nós não ficamos orando para Deus fazer. Não é isso que eu ensino. Eu ensino a produzir unção. Gera no secreto, gera. Quando você precisar da unção, você libera uma palavra. Resolveu. Então, se você vir aqui pedir oração, eu vou liberar uma palavra sobre você só. Ah, mas eu precisava de uma oração forte. Não, você só precisa de uma palavra. Porque eu já gerei essa unção. Aí já não vai depender de mim mais. Vai depender da sua fé. Do seu recipiente. Então todo aquele que caminha sobre a Merkavá só precisa de uma palavra. O desejo de Deus para nós é que caminhemos sobre esse nível do sobrenatural. Para que possamos experimentar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Na verdade não foi nenhuma pregação, foi um ensinamento. Hoje, se você fala de coisas sobrenaturais demais, foge muito da realidade das pessoas. Mas a realidade da palavra de Deus é essa. O que se vê hoje, vive hoje, são pessoas extraindo o conhecimento da palavra para encaixar na vida das pessoas, para que elas possam entender sobre disciplina, obediência, consistência, perseverança, resiliência. Mas viver mesmo o que está escrito na palavra é totalmente sobrenatural. É uma vida que não é normal. E é isso que Deus espera de nós. Nós não precisamos morrer para viver o céu. Elias mostrou isso, que ele já vivia o céu na terra. Enquanto muitos desejam morar no céu, dizendo, eu vejo a hora desse mundo acabar para a gente morar no céu. Enquanto muitos estão preocupados em morar no céu, Deus está preocupado em morar na terra. Agora, qual é o caminho que eu tenho preparado para ele morar aqui? Será que quando ele chegar na minha casa, ela vai estar pronta para recebê-lo? Porque no fim dos dias, quando acabar tudo, céu e terra vai se encontrar. Ele vai vir morar na terra. Então é diferente daquilo que as pessoas pensam. Vou morar minha eternidade no céu. Não. Você vai morar a sua eternidade na terra com Deus. E qual é o caminho que você tem preparado para ele morar? Amém? Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, porque edificou a minha. Creio de todo o meu coração que Israel vencerá essa guerra. E creio de todo o meu coração que se você deseja viver esse sobrenatural, ele está à disposição de todos aqueles que assim têm fome. O profeta Joel, no seu livro, disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tem gente que pergunta para mim, por que você não filma o culto todo? Se eu for filmar o culto todo, vai dar 5 horas de culto. 4 horas de culto. Se a palavra não for suficiente para você, o culto não será. O louvor não será. Para ir no cinema, 2, 3 horas de filme, eu fico tranquilo. Para ouvir a palavra de 1 hora, 1 hora e meia, eu canso. Espera aí, preciso rever meu valor. Mas hoje em dia tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ensinar para as pessoas que a igreja não é democracia. A igreja é teocracia. É Deus fala e eu escuto. Podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. Não é o pregador, é ele. Ele usou uma mula, me usa também. Mas nesses dias, como nunca antes,
é necessário ouvir. Escuta isso. É necessário ouvir. São dias que precisa ouvir. Se você mora em outra cidade, outro estado, procura uma igreja. Não deixe de ir sem congregar. Não escolha isso. Escuta esse recado. Não faça isso. Não vai dar mais tempo. Chame todos que você pode. Convide todos os seus amigos. Leve para a igreja. Fala, cara, não vai dar mais tempo. Enquanto você pode fazer isso. Espero que você possa aproveitar essa palavra e compartilha. Se você pode continuar e abençoar nosso ministério, por favor, faça a tua contribuição. Hoje é dia de Santa Ceia e você pode também ceiar conosco. Ceia com a tua casa, com a tua família. Que Deus te abençoe. Eu te espero até a próxima reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.